Só recebe Jesus quem tem muito para oferecer. Só recebe Jesus quem reconhece o que Ele fez pela sua vida. E na casa de Simão leproso vai acontecer um dos atos mais lindos conhecidos na história. Uma mulher por nome de Maria, ela vai pegar um unguento e vai ungir a cabeça de Jesus, vai ungir o corpo de Jesus. Essa mulher, esse ato é tão glorioso, é tão tremendo, aleluia, que a despeito do que ela fez, Jesus vai dizer o seguinte: aonde for pregado esse evangelho, se falarão do que essa mulher fez. Quando essa mulher, ela unge a Jesus, qual que foi a reação dos discípulos? O que Judas, porta-voz dos discípulos, ali diz? Ele vai dizer: não vende não, por que esse desperdício? Já percebeu que tem pessoas, às vezes, irmãos, que não entendem o que está acontecendo e olha só mais pelo valor do que pela essência do ato? Judas, ele estava olhando aquela mulher derramar sobre Jesus um unguento de 300 denários, 300 dinheiros. Se fosse em nossos dias, eu vou chutar aqui R$300 para ficar mais fácil de nós entendermos. Então, ele vai ver Jesus sendo ungido por algo muito valioso e vai dizer: por que não pegamos esse perfume, vendemos ele e damos aos pobres? A Bíblia vai dizer que ele não estava falando isso porque ele era amoroso. Judas era aquele que cuidava da bolsa, aonde as pessoas depositavam dinheiro. Só que o Judas, ele era ganancioso. Então a ideia dele não era abençoar os pobres. Mas essa mulher decidiu ungir Jesus. Sabe, queridos, aqui vem uma segunda lição para nós: o quanto o amor de Deus vale para nós. Aleluia. O quanto o amor de Deus vale para nós. Nós viemos ao culto hoje, cada um dos irmãos certamente se preparou, pegou a sua melhor roupa, falou: hoje tem um culto maravilhoso, nós vamos na apresentação do Davizinho, vai ser uma bênção. Cada um se preparou de alguma forma e veio para a casa de Deus, sim ou não? Sim. Na intenção de preparar o seu melhor. Quando aquela mulher pega o perfume, a Bíblia não diz, mas eu vou conjecturar que de repente ela olhou na prateleira e tinha um monte de opção. E se ela tinha um monte de opção, ela pegou a melhor. Mas de repente ela não tinha nenhuma opção, a única era aquela, e era melhor. Seja como for, ela decidiu dar a Jesus o que de mais valioso ela tinha. Eu vou dizer ainda mais: naquela época, as mulheres, elas não podiam ter herança. Os irmãos sabiam disso ou não? Sabiam disso ou não? As mulheres não podiam ter herança. Então, o que acontecia? O pai, quando a filha ainda não era casada, para que na morte dele ela não ficasse sem nada, geralmente ele presenteava a filha com algo muito valioso, para que na morte dele ela pudesse vender e sobreviver até casar. Então aquele perfume certamente era um presente para a subsistência daquela mulher. E ela pegou o que significava a subsistência dela e falou: eu dou isso para o que é a minha vida de verdade. Eu derramo sobre aquele que muda a minha história de verdade. O quanto nós temos feito isso? O quanto nós temos dedicado o nosso tempo? O quanto nós temos dedicado, aleluia, da nossa inteligência, do nosso intelecto, das nossas redes sociais, seja como for, para agradar a Jesus? O quanto aquela mulher deu do que provavelmente fosse a subsistência da vida dela. Provavelmente ela não teria uma outra forma,
mas ela entendeu que em Cristo ela tinha uma nova vida, e ela deu. Do outro lado, o personagem é Judas. Do outro lado, o personagem é alguém que vai olhar e vai dizer: esse perfume é muito caro, esse perfume é valioso, podemos vender e dar aos pobres. Veja, irmãos, Maria de um lado, Judas do outro. Para Maria, o quanto valia Jesus? A vida, a subsistência dela. Valia o perfume mais caro da prateleira, ou talvez o único que ela tivesse. Para Maria, Jesus valia tudo. Está entendendo ou não? Mas do outro lado tem Judas, que daqui a pouco vai vender Jesus. Por quanto? 30 moedas de prata. De um lado, uma mulher que vai derramar um perfume extremamente valioso, o Chuanchu, Carolina Herrera, extremamente valioso. E do outro lado, alguém que vai olhar para Jesus e falar assim: 30 moedas de prata. De que lado nós estamos? O quanto Jesus, qual é o valor de Jesus para mim e para você? Judas, quando falaram, põe o preço, ele falou 30 moedas. Ele vendeu por 30 moedas. Do outro lado, ninguém falou para a mulher, põe o preço, mas ela falou, para mim ele vale tudo. Que me adianta ter alguma coisa se eu não ter Jesus? Quando Judas vai repreender, Jesus diz, deixa ela, porque ela está preparando o meu corpo para a minha sepultura. Os discípulos não entendiam aquele movimento de Jesus. Mesmo na semana da morte de Jesus, para eles ainda parecia muito estranho, muito distante. Mas de um lado tem alguém que sem saber, sabia, estava obedecendo o que Deus queria que fizesse. Derramou sobre Jesus o seu mais precioso. Sabe, queridos, quando eu penso na história dessa mulher e da subsistência, eu me lembro de uma história de um pastor inglês, que ele tinha ficado, na verdade ele recebeu um convite para assumir uma igreja nos Estados Unidos. Vai me fugir o nome dele, mas depois eu posso pesquisar e passar para os irmãos. E esse pastor, quando ele recebeu o convite para dirigir uma igreja lá nos Estados Unidos, só havia ele e a filha dele, só os dois. A esposa havia falecido, então ele era um pastor jovem, uma filha adolescente e viúvo. Falaram, olha, tem um trabalho para você dirigir aqui nos Estados Unidos. E ele era conhecido por ser um verdadeiro amante de almas. Era alguém que desejava ganhar almas para Jesus. Não importava onde, o prazer dele era ganhar almas para Jesus. E em 1905, se eu não me engano, ou 1900, não vou lembrar o ano, mas ele foi viajar para os Estados Unidos pelo Titanic. Quem lembrar o ano vai saber. Ele foi viajar pelo Titanic. E aí os irmãos sabem o que aconteceu lá no Titanic, né? O Titanic vai chegar na metade do caminho e vai quebrar. E aconteceu que ele foi lá, colocou o colete, e havia uma ordem que era assim: crianças, mães, mulheres no caso, né? Ou crianças e pais que eram viúvos poderiam ser salvos primeiro. Havia uma ordem ali para salvar as pessoas primeiro. E ele pegou, colocou um colete na sua filha, colocou a filha no bote e falou para a filha: pode esperar que o pai chega. E aí pegou um colete, vestiu um colete. E aí, irmãos,
Aconteceu que no meio do caminho os botes foram acabando. E esse homem, ele se agarrou a um pedaço de madeira e ele ia em cada uma daquelas pessoas que estavam vivas, se afogando, e falava assim: aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, aceita Jesus para a salvação da sua alma. Para cada pessoa que estava afogando, ele dizia isso. Quando a pessoa falava assim, eu aceito, ele orava e já nadava para outra pessoa e falava: aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, porque se você perecer aqui, você vai morar no céu. Quando a pessoa falava eu aceito, ele orava e partia para uma outra pessoa. Ele chegou em um rapaz e falou para ele assim: aceita Jesus, a mesma pregação. E ele disse assim: eu não sei se eu estou pronto para aceitar Jesus. Ele tirou o colete e disse: esse colete não vai ter utilidade para mim tanto quanto vai ter para você, porque você precisa se salvar para encontrar Jesus. Sabe o que eu estou dizendo? Esse homem pegou o que era mais precioso, que era a vida dele, por amor a Jesus, e entregou o que era a salvação da vida dele. Mas ele disse: eu já sei para onde eu vou, mas como você não sabe, você vai precisar mais desse colete do que eu. Talvez você esteja se perguntando: pastor, como é que você sabe dessa história? O pastor não morreu? Ele morreu. Ele morreu no náufrago do Titanic. Mas antes dele morrer, ele ganhou mais almas provavelmente do que durante a vida dele. Ele nadava e falava de Jesus. E depois disso, no encontro de sobreviventes, esse rapaz que recebeu o colete, ele disse: hoje eu sou servo de Deus, por causa da pregação desse homem, e porque ele tirou o colete e disse que eu precisava mais daquele colete, por quanto ainda não tinha recebido Jesus. Queridos, qual é o perfume que você tem derramado sobre Jesus? Qual é o unguento, aleluia, qual é o valor, aleluia, que você tem dado a Cristo? Quando eu olho para o exemplo desse homem, eu fico imaginando em uma tragédia o que nós faremos, em um momento desse, o que nós como servo de Deus vamos fazer. Vamos entrar em desespero e como os outros gritar, ou vamos sair salvando almas e dizendo: aceite a Jesus como seu Salvador, aleluia, para a salvação da sua alma. Qual é o valor do nosso perfume? Aquele pastor provou para mim e para todos esses que o valor do perfume era semelhante ao que ele tinha recebido, a graça. A Maria, quando derrama o seu perfume, ela mostra para o mundo, aleluia, que era semelhante ao que ela tinha recebido. Aleluia, se aquele perfume fosse ou não a subsistência da vida dela, aleluia, era o que ela ia entregar, a vida dela para Jesus. Aleluia. Do outro lado, Judas, que olhou e falou: 30 moedas. A minha pergunta para você nessa noite é: de que lado você está? De que lado nós estamos? Dos que vendem a Jesus por qualquer moeda? Ou daqueles que pegam tudo que é de mais valor? A minha vida eu te dou, eu tudo entregarei a Cristo, eu tudo entregarei a Cristo, eu tudo entregarei a Cristo. De que lado você está? De que lado você está? Aleluia. Naquele jantar tinha dois personagens importantes. Um que vendeu a Cristo por 30 moedas, e o outro que falou assim: não é o valor, mas é o que significa para mim, a minha subsistência. Eu quero orar por você, em nome de Jesus. Fique de pé se você puder.